Aonde? Ah, sim, no... É Aham. isso aí. Deixa eu... Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma entrevista aqui, dessa vez com o Mark Pinheiro, do DNA Persona. Lembrando que meu nome é Márcio Okabe e um dos meus temas, Mark, é entrevistar pessoas que encontraram seu Ikigai. E a gente se Legal. conheceu, né? Eu conheci a ferramenta, a propósito, fazendo o curso do pessoal do Ikigai Brasil, né? Então, nada Exatamente, são melhor nossos do que parceiros. conversar aí com o Mark Pinheiro para ele explicar um pouquinho do que ele faz aí com perfil comportamental de individual e equipes. Conta um pouquinho aí, Mark. Legal. Bem, eu tenho... sou o CEO da DNA Persona. A gente montou essa empresa há mais ou menos 2 anos. A gente está comercialmente há aproximadamente 1 ano e meio aí. Antes disso, a gente estava fazendo alguns testes, desenvolvimento do MVP e conversando com bastante gestor de RH e psicólogo também, psicólogos, né? Que nos deram vários insights em relação à ferramenta, em relação ao nosso conteúdo, em relação ao relatório em si. Então, a gente teve bastante interação com esse público para o nosso desenvolvimento. E, basicamente, o que a gente estava olhando quando a gente teve a ideia, né? E o Eduardo Almeida, o CEO do Ikigai Brasil, era um dos nossos sócios nessa época, então ele foi fundamental nesse processo também. Mas basicamente a gente tinha algumas dores de mercado que a gente entendia que a gente conseguia resolver. O mercado de teste de perfil comportamental ele é bastante antigo já, ele não é nenhuma novidade, obviamente. Mas o que acontece é que os testes são baseados em processos e formatos que existem há 30 anos atrás. As pessoas hoje mudaram a sua forma de consumir conteúdo, né? Querem coisas muito mais objetivas, muito mais visuais. E aí o mercado nos dizia que os relatórios que existem hoje, eles são muito longos, às vezes são repetitivos, e o que acontece no fim do dia é que as pessoas acabam não lendo, quando leem não se conectam com aquele resultado, com aquele relatório, e aí a coisa mais importante, que é o aprendizado do autoconhecimento que o relatório tem que entregar, ele não entrega. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que é bem visual, Legal. bem objetiva. Vai mostrando já navegando um pouquinho no site, que aí o pessoal já Bacana, vou vai fazer também isso, vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto Só um você segundo, por compartilha, eu vou favor. dar o meu depoimento, viu, pessoal? Eu já tinha feito outros testes, e são aqueles testes como o Mark falou, você lê lá o texto, acha super legal, mas eu não colocava em prática o que estava escrito. Eu achava legal, mas eu não interiorizava. E a gente vai ver aqui que depois eu mostro o meu perfil comportamental para vocês. Legal. Então, uh, o que nós desenvolvemos, né, foi, como eu disse, um teste bem objetivo, mas que entrega um conteúdo relevante. Ele é visual, ele usa arquétipos, que é uma outra questão também que a gente ouvia desse nosso público, né, gestores de RH, psicólogos, consultores, que o DISC, que é o relatório mais conhecido, talvez mais comum, apesar dele ser muito bom, as pessoas acabam também não se conectando com as letras do DISC, né? Então esse conhecimento acaba se perdendo. Então os arquétipos auxiliam também as pessoas a gravarem o seu resultado e mais importante ainda, como ele é muito intuitivo, ele ajuda a pessoa a identificar nos outros o perfil comportamental. Com um pouco de treino, isso acaba sendo muito fácil. Então, a gente tem um relatório que isso aqui é um modelo, né, um cliente teste. Então, um relatório em que a gente explica como ele funciona, então uma introdução para a pessoa, e aí aqui a gente começa a falar do perfil principal,
do binômio, via de regra as pessoas têm um binômio, né, que essa combinação de perfis oferece como características principais, qual é a sombra desse perfil, né, quais são os pontos de atenção que você tem que ter em relação a ele. Uma curiosidade, a gente põe sempre uma personalidade que tem um perfil similar, as pessoas curtem isso. E aí, na sequência, a gente fala sobre... Mark, só para interromper, Claro, parece ter diga lá. combinado, né? Adivinha qual é o meu binômio? É águia e gato. Ah, ó que curioso, ó que curioso. Então segue aí a análise, porque na verdade ele está fazendo análise do que deu no meu perfil. Bacana, e realmente não foi combinado. Então, uma outra questão que a gente de feedback que a gente recebeu era esse tema dos relatórios, principalmente quando você faz numa equipe, eles acabam sendo muito parecidos, porque os conteúdos são muito parecidos. Então, o que a gente fez foi, nesse formato que a gente tem de relatório, a gente tem uma grande matriz por trás, que combina os 6 níveis de aderência de cada perfil com as 4 combinações de perfil comportamental, e isso cria um relatório personalizado para cada pessoa. Então, quando você vai fazer isso em grupo, mesmo que eu seja um águia-gato, como é você, se os meus índices de águia e de gato forem diferentes, o nosso relatório vai ser diferente. Então, falando isso... em gato, olha o gato aqui. Olha só, é gato de verdade. Então, isso ajuda bastante, né? Então, aí a gente tem características transversais, outras competências associadas e alguns pontos de ressalva. A gente tem um quadro que fala da tendência comportamental da pessoa, se ela está mais para liderança ou mais para gestão. E isso é super bacana, porque a pessoa visualmente consegue identificar o momento que ela está, para onde ela quer ir na carreira ou na vida pessoal, né? E como isso ajuda na transposição de um lado para outro que ocorre durante uma jornada diária da pessoa. Mark, volta um pouquinho lá que eu queria compartilhar minha história aqui também. Ah, legal. Assim, o tubarão, acho que antigamente o meu seria alto, quando eu estava numa fase muito focada em resultado, não estava ligado ao meu Ikigai. Certo. O meu tubarão deu 16%, que é baixo. Agora o meu lobo deu 6%. Uau! E o lobo, para quem... Ponto de atenção forte. Ponto de atenção, mas ao mesmo tempo é importante a gente lembrar, será que eu tenho que desenvolver algo que tem 6%, ou será que eu tenho que achar alguém que seja alto lobo? Perfeito, perfeito. Para vocês que estão ouvindo agora, o lobo é aquele cara que gosta de planejamento, gosta de colocar nos mínimos detalhes, colocar no papel antes de agir. Processo, organização. Que é importante. Só que o que é importante no equilíbrio do time? Como o meu é águia e gato, eu gosto de fazer, agir, testar no fazer, né? Uhum. E como o meu lobo deu 6%, eu falei assim, gente, entendi porque eu quebrei todas as agências que eu tinha, porque o gestor tem que ter o lobo. Uhum. Se você se colocou na posição de gestor, você precisa ter o lobo alto ou precisa ter um sócio que tem um lobo alto. Perfeito, perfeito. Esse teu comentário é bem pertinente. Quando eu disse ponto de atenção, na verdade é isso, né? Você ter a consciência dos teus pontos de atenção já é o suficiente. Não significa necessariamente que você vá desenvolvê-los, mas é isso, você se cercar de pessoas que tenham perfis complementares. Muito Então, bom. uma das coisas que a gente faz aqui com a nossa ferramenta, um perfil de clientes são aceleradoras de startups. Então, eles usam a nossa ferramenta para fazer o match entre os fundadores, entenderem quais são os gaps, promover o autoconhecimento entre os fundadores e os colaboradores dessas startups e, principalmente, ensinar para essas pessoas o tema da comunicação e da construção de equipes e liderança. Então, é uma utilização, assim, o relatório ele é bastante flexível, mas é uma utilização bem legal. Muito legal, pode seguir ali na outra telinha. Bacana. Esse, como eu comentei, né, acabei de comentar o tema da comunicação. Esse é um quadro super bacana.
ele está derivando um spoiler, ele está derivando uma outra ferramenta que a gente está construindo, focada agora em equipes de vendas, né? O relatório, ele é via de regra utilizado por gestores de RH, consultores de RH, empresas, consultorias que fazem processos de recrutamento e seleção, que identificam os perfis aí no processo de recrutamento e seleção, mas agora baseado nesse quadrinho aqui, em alguns cases que a gente teve, a gente está criando uma ferramenta focada em vendas também. E qual é o objetivo? Oi? Não, muito legal. Agora, só para aproveitar, o meu águia deu 44% e o meu gato deu 34%. Eu olho como aqui? Eu pego primeiro a coluna águia e desço até aqui embaixo. Isso é uma matrizinha, ela pode ser lida tanto de forma horizontal como vertical, né? Ela faz um cruzamento. Então, águia com tubarão, águia com lobo e águia com gato. Então, quão boa ou não tão boa é essa tua comunicação? Entendi. E aí o importante é você entender como o outro perfil comportamental se comunica, né? Entender quais são os gatilhos mentais desse outro perfil, e como você consegue estabelecer uma comunicação empática, né? Porque no fim do dia, os problemas de relacionamento e as questões, inclusive negociais, como eu falei, de vendas, etc., elas estão em você achar um formato de comunicação que seja empática, né? Então, entendi. Como é que eu me comunico na linguagem do outro, né? Como é que eu aprendo... Aliás, eu vou falar, eu tirei, mas a gente não lê tudo, porque o relatório é tão grande, né? Agora eu estou vendo aqui, comunicação média. Águias tendem a ser muito rápidos a forçar as mudanças, o que pode gerar desgaste com o gato. Pior que é assim mesmo, né? Exatamente. Eu sou muito rápido, aí eu fico assim, nossa, o pessoal é meio lento. Exatamente. E aí a gente tem que respeitar o ritmo. Exatamente. Então, como é que você comunica na linguagem do outro, né? E aí o que a gente está fazendo para essa ferramenta de vendas é como você constrói um discurso de vendas baseado em cada perfil. Porque uma outra coisa importante é você lembrar que você sendo águia, e principalmente um águia com um índice alto, quando você vai conversar com um lobo, por exemplo, que tem um perfil oposto, que é conservador, que quer estabilidade, que é organizado nos seus processos e é muito racional na sua comunicação, que é bem estruturada, se você for falar como um águia com esse cara, provavelmente a conexão não vai ser tão boa. Então, você tem que entrar num mindset de ajustar a tua comunicação para esse interlocutor. Então, a gente... E o lobo é aquele cara que gosta de receber um documento super detalhado da proposta, né? Perfeito, exatamente. Então, como é que você estrutura isso, né? E é isso que a gente está desenhando nessa nova ferramenta. Mas esse quadro, a gente tem relatos assim de clientes super bacanas, de que organizaram muita coisa internamente, às vezes até atritos, problemas entre colaboradores ou entre departamentos, simplesmente passando pelo processo de autoconhecimento, reconhecendo isso e aplicando essa tabelinha. Legal. Mark, você tem mais muitos slides ou você quer mostrar um pouco do site também? Não, eu tenho só mais um slide que eu acho que é bem importante, que é uma outra dor que a gente atende, né? Os outros relatórios, e isso veio muito desses feedbacks que a gente teve, a pessoa lia o relatório, podia entender, podia passar pelos processos de autoconhecimento, mas ficava, e agora, José, né? O que eu faço com isso? Então, a gente desenvolveu um plano de desenvolvimento individual com 40 competências, onde a pessoa pode escolher as competências que ela quer ou precisa trabalhar. E aí, baseado nisso, a gente tem um conteúdo no site curado, com instruções, indicações de livros, de filmes, de vídeos, para que ela desenvolva essas competências, né? Então, isso é muito bacana.
Muito legal. Isso daqui, pessoal, vocês estão vendo que é uma ferramenta fundamental, não só para quem é profissional de RH ou coach, né? Isso daqui para alguém que é coach é fundamental. Mas eu diria que para a pessoa física, né? Acho que até nesse momento de pandemia que os casais, as famílias estão em casa, Perfeito, perfeito. um DNA persona para a família seria Recolocação no fundamental. mercado, tem uma série de funcionalidades, né? Deixa eu só comentar mais Isso. rapidamente sobre esse relatório, que ele é bem interessante, porque ele tem uma Uhum. funcionalidade única também. Você consegue, esse aqui é o relatório de um gestor, né? Então o gestor de uma equipe tem acesso a esse relatório, Ah, e, legal, mostra aí. e aqui ele consegue criar um perfil projetado para a equipe dele. Então, como ele imagina e como ele concebe quais são as competências que a equipe dele precisa ter. Então, Uhum. dentro daquelas 40 competências do PDI, ele escolhe 10, é gerado esse perfil projetado, tá? Uhum. Você tem o resultado da equipe dele, então, sei lá, as 10 pessoas da equipe fizeram Uhum. responderam o relatório, essa é a compilação desse resultado, e aqui Uhum. ele tem uma comparação entre os dois. Então, você pode fazer uma série, o gestor pode fazer uma série de inferências aqui, que trabalhos ele quer fazer, o que ele precisa desenvolver, que treinamentos ele precisa dar para essa equipe, para se adequar à visão Uhum. que ele tem, né? E Muito aí, por legal. fim, ele tem um dashboardzinho com um resumo do relatório de todo mundo. Então, ele não precisa ler, não precisa memorizar o perfil comportamental da sua equipe, ele consegue aqui rapidamente entender como cada um performa, quão importante é a diversidade dentro da equipe dele, né? Uhum. Perfis diferentes se performam melhor ou não do que ele imagina. Então, é um relatório super bacana, os gestores gostam e usam bastante. Maravilha. Muito legal, hein? Quer compartilhar um pouquinho o site? Compartilha um pouquinho o site enquanto isso. E Legal. alguns insights aqui para quem está ouvindo por exemplo, para times de... Qual tem sido os públicos-alvos típicos de empresa? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo pode falar assim, nossa, isso é só para grande empresa. E às vezes você pode Não, falar, não. ao contrário, como eu disse, a gente trabalha bastante com startups, que via de regra são pequenas, né? A gente tem algumas startups Uhum. já maiores que a gente atende, mas empresas menores, Uhum. eu te diria aí, de 50 funcionários para cima já é um perfil legal, porque tem equipes, tem departamentos mais bem desenhados, né? Uhum. Ah, Vai e aí, compartilhando o site já. Aí o pessoal já vai navegando, vai vendo. legal. No nosso site a gente explica um pouco Peraí, sobre. peraí, acho que você tem que compartilhar. Você sai do compartilhamento, acho que você compartilhou só o Ah, PDF. perfeito, Isso. perfeito, perfeito. Só um segundo, por favor. Essas dicas do Zoom, né? Exato. Mas é importante, acho que assim, mesmo empresas que têm muitos anos nessa pandemia, talvez seja uma hora de fazer isso, né? Sem Fazer um dúvida, sem perfil, dúvida. até para o próprio colaborador perceber, será que eu quero continuar na empresa? Ou Você será que no sabe que lugar de... a gente tem tido bastante conversa, até em função do momento que a gente está passando, com as pessoas trabalhando em home office, os RHs têm optado por fazer um trabalho que antes eles vinham postergando, até pelo corre-corre, né, do dia a dia, que é olhar para o indivíduo, né, olhar para o colaborador. Então, a gente tem tido bastante procura aqui por RHs que Uhum. querem usar esse momento para dar atenção para o cara que está lá sozinho, às vezes em casa, está desconectado da equipe de trabalho dele, e Uhum. aí fazer um trabalho de mentoria, de coaching, de autoconhecimento, para quando essa equipe voltar, né, voltar para o seu escritório, voltar ao dia a dia normal, se voltarem para escritórios, né, porque também Uhum. essa é uma outra questão, mas enfim, eles têm dedicado bastante tempo a trabalhar com o indivíduo, e aí esse processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, Vamos lá. pode ser. Então, você falou que o pessoal está focando nessa coisa do autoconhecimento do colaborador. Então, para Perfeito. aproveitar, para a gente não prolongar tanto, é,
já falou de startups, mas... Startups, RHs, gestores de RH, Uhum, consultores que trabalham com empresas, né? A gente tem muitos consultores que aplicam metodologias e fazem trabalhos uhum, com equipes dentro de empresas e uhum. consultorias de RH que usam a ferramenta nos seus processos de recrutamento e seleção também Muito são bacana. nossos clientes. Muito bacana. Acho que pode voltar aqui a nossa telinha de conversa, né? Para a Legal. gente ir fechando, pode ser? Deixa eu colocar aqui uma tela maior. Então, muito bom, gente. Espero que tenham gostado. Eu também fiquei muito admirado quando eu fiz o Ikigai e eu fiz o teste comportamental, porque eu acho que nesse momento, acho que um dos desafios é esse, né? A, a gente está com um projeto, quando eu falo a gente, eu estou montando um grupo para a gente trabalhar esse tema aqui, reinventando as organizações. Legal. Você já leu esse livro, Marco? Não, ainda não, mas vou Pode, anotar aqui e pôr na fila, certeza. pode comprar, porque eu estou gravando o vídeo, já devo ter, eu estou lendo e gravando. Então, procura lá no meu canal. E eu acho que Boa. se a gente está com essa meta, que eu acho que até os RHs das empresas estão em um momento de desafio, porque eles também estão precisando se reinventar. Então, a gente está montando um grupo, aliás, depois vou te envolver também, para a gente poder levar para as empresas uma coisa diferente, para eles poderem elevar o nível de consciência também, de como que ele dá o próximo passo. E aí, para responder uma pergunta que deve ser de todo mundo que está ouvindo, é assim, por exemplo, um time de 10 pessoas, como é que funciona para eu ter acesso? Se eu tenho um time de 10, ou eu vou fazer um trabalho numa empresa com 10 pessoas, eu posso também usar isso como um consultor. Eu posso contratar 10 Perfeito. testes, ter aquele relatório e eu levar para o cliente, para a empresa, assim, olha, a gente fez esse trabalho com vocês, a gente percebeu isso. Não precisa Perfeito, necessariamente exatamente vir do RH. Como é que seria o isso. custo? Como é que eu assino a ferramenta? Dá uma ideia para o pessoal. Tá perfeito, é bem isso. A gente tem um formato de compra avulsa e tem um modelo de assinatura também, então a gente consegue entregar, dependendo do volume da quantidade de testes por mês que a pessoa assina, o custo por teste diminui, obviamente, né? Quanto maior o volume, Uhum. menor o custo por teste. E aí a gente tem uma tabela 10, 20 ou 50 testes por mês, dependendo, a gente tem uma variação. O teste individual ele custa R$ 80. Quanto? Se você quiser fazer um teste só, né? E o Team DNA, na verdade, ele não é um teste novo, é um relatório para o gestor. E aí é bem isso, o consultor consegue fazer essa dinâmica, fazer esse trabalho. A gente tem materiais de apoio que a gente entrega, apresentações, a metodologia, vídeos. Uhum. Então a gente apoia também nesse trabalho de entrega dos nossos clientes para os seus clientes, sejam clientes internos, né, colaboradores da empresa, ou seja, clientes externos. O Então, só para um individual é quanto? E para um time de 10, por exemplo, se eu fosse fazer todo mês um workshop com empresas, eu fosse fazer cada mês 10 pessoas, quanto sairia? O teste individual é R$ 80, tá? Se você quiser fazer um teste unicamente, mas se você tem, por exemplo, uma assinatura hoje de 10 licenças por mês, de 10 testes por mês, Uhum. esse valor por teste cai pela metade. Então, o teste passa a custar R$ 40. Então, Maravilha. é bastante vantajoso. Muito bom, Mark. Cara, foi muito legal. Acho que em próximas conversas, sabe o que eu ia sugerir? De repente você chama algum cliente e a gente faz um papo do case. Porque Pode ser? assim, não tem por que a gente Legal. falar de novo de você, porque dá para entender, já entendemos a ferramenta. Mas acho que seria muito bacana isso, você convidar algum cliente e a gente compartilha o case de sucesso. Pode ser, maravilha, fechado.
a gente consegue criar uma dinâmica aí de toda semana, ter um bate-papo assim bem rápido, ele só compartilha e fala, pô, eu estava nessa situação e eu parti e a gente está nessa outra situação. Bacana. Acho que a gente está num Combinado. momento que não tem por que as pessoas não fazerem um teste desse, na minha opinião. Exatamente. Muito Exatamente. bacana. Acho que é isso. Foi legal, né? Deu tudo certo Legal, aqui. obrigado pela oportunidade. Para quem quiser entrar em contato, então, é www.dnapersona.com.br é o nosso site. E o meu e-mail é mark, arroba iaitools.com.br, eitools.com.br. Isso, a gente coloca na descrição do vídeo também. Bacana. Maravilha, gente. Valeu, obrigado, Marco. Obrigado, um Vou parar abraço, aqui a pessoal. gravação e a gente finaliza aqui a conversa. Fechado.